Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todos, conforme é o jogo das palavras, né, da nossa modernidade, que vai abarcando cada vez mais uma amplitude da existência. E, e isso já puxa esse tema que apareceu, que é o tema da liberdade. Esse tema que nos é muito caro, muito precioso para o nosso coração. Entender ele no contexto da não dualidade é realmente entender a sua natureza, que já é livre das limitações, dos condicionamentos, do jogo de causas e efeitos. E é claro que a gente tem que investigar que natureza é essa que já é livre. O que é isso que os corações de cada indivíduo, de alguma forma, esses corações anseiam por uma liberdade, esses corações rejeitam os aprisionamentos, as limitações. Então, naturalmente, há que se entender que a busca pela liberdade tem que ser avaliada de uma forma correta. Se a gente perceber que buscar uma liberdade naquilo que é limitado por si só, o que eu vou encontrar são limitações, ainda que eu encontre aberturas dentro do próprio corpo limitado, dentro do próprio pensamento limitado, eu encontro aberturas dentro dele mesmo, do pensamento, do corpo, que parece que é uma liberdade. E isso cria uma ilusão de que se eu desenvolver uma habilidade de fazer com que o meu pensamento se desdobre dentro dele mesmo, com um monte de ideia legal, com uma abordagem que seja cada vez mais profunda, dentro do pensamento eu vou encontrar isso que é liberdade. E se você perceber esse mecanismo, de cara a gente já encontra uma outra qualidade de limitação, que é a limitação no tempo. A limitação de que eu vou encontrar a liberdade um dia. Uma liberdade que não está presente o tempo todo não merece o nome de liberdade, com L maiúsculo. Uma liberdade que carrega junto com ela o medo de perdê-la, porque antes não tinha e agora tem, pode não ter de novo. Isso é uma falsa liberdade. Não merece esse nome que, no fundo dos nossos anseios, a gente busca essa liberdade que é presente o tempo todo. Ah, se muda, se eu posso perder, isso não me interessa mais. Mergulha no seu coração, mergulha aí dentro na sua convicção de que esse impulso para querer o que não muda, uma liberdade que é sempre presente, ou seja, que não depende de condições, uma liberdade que é incondicional. Veja se não é isso que faz sorrir aí dentro, que faz relaxar aí dentro. E aí, então, a gente vai ter que compreender que as ideias que a gente tem do que eu sou e do que seria bom ser livre são ideias distorcidas, são ideias mal compreendidas e não investigadas. Eu quero ser livre para poder fazer coisas que eu tenho vontade. De novo, para um pouquinho e pensa se isso é liberdade. Se você está sendo regido pelas suas vontades, você é realmente livre ou você é um escravo das vontades? Olha quantos enganos que vão acontecendo.
E a gente não para questionar, e aqui em Satsang, nessa realização, a gente vai olhando os meandros dos pensamentos e das crenças e vendo quanta distorção que tem dentro disso. Então, para um pouquinho e contempla. Contempla esse apontar. Contempla esse desejo de liberdade que vibra dentro do seu coração, que vibra como sua vontade, como um desejo. E veja para que você quer essa liberdade. E veja que associações que vêm quando você pensa e quando você reflete e analisa sobre o aspecto desse impulso para a liberdade. O que você imagina que você vai conquistar sendo livre? E veja que essa ideia de liberdade está sempre associada com um sentimento ou com uma conquista de uma felicidade. Ah, quando eu for livre, aí sim eu vou ser feliz. E aí, de novo, a associação no tempo que adia para depois. Uma liberdade que não chega nunca, porque está sempre sendo enganchada nas coisas limitadas, no pensamento, no desejo, no corpo, no tempo e no espaço, em busca ou sonhando, cuja meta é uma felicidade que também vai vir depois. Ah, cara, assim, chega desse aprisionamento. Hoje a convocação do satsang é para. Chega dessa roda que te coloca num redemoinho que te faz dar voltas e voltas, sempre achando e colocando condições. Ah, quando acontecer isso, se eu conquistar determinado estado, determinado tipo de compreensão. Não, não é uma conquista. Tem dois tipos de conhecimento, ou dois tipos, eu vou dizer assim, de atitudes na vida humana. Uma é uma atitude ligada à ação, que o momento não é agradável, então eu vou agir para mudar o momento. Esse é um tipo de atitude, um tipo de estar e ser no mundo, de cada indivíduo. E o outro é, eu já tenho e só não reconheço. Então eu preciso reconhecer isso que eu já tenho. E aí a gente começa a olhar com um pouco mais de calma a preciosidade dessas palavras que vêm nisso que eu vou chamar de caminhos espirituais, nisso que são apontadores para a tua infinitude, para a tua essência, que chega com palavras muito belas, que muitas vezes, ou 99% das vezes, são mal interpretadas. Você já é a presença, você é incondicionado, o que você é divino em si mesmo, é pleno em si mesmo. Então, agora vamos olhar para esses apontamentos, porque isso nos seduz. É isso que eu quero, sim. Né? Esse divino, essa plenitude, essa liberdade, a alegria de existir, de ser. Só que, como há um condicionamento, há um vício, há uma má educação do nosso processo de pensamento, achar que eu vou ter que adquirir alguma coisa, que eu vou ter que agir para conquistar a plenitude, a felicidade, a liberdade, a divindade. Eu vou ter que agir para mudar o que está agora, para aí sim chegar nesses prêmios, para ganhar esses prêmios no final. E aí vem o apontamento de forma muito límpida e clara e fala que, na verdade, isso tudo é o que você já é. Se há alguma coisa que falta, é o conhecimento, o reconhecimento. Esse reconhecimento não é uma conquista, não é um problema para se adquirir alguma coisa e ganhar o prêmio no final. Uma atitude que vai te levar a ter o troféu dessas, né, dessas qualidades que teu coração tanto anseia. Então, é através da investigação, é através, em primeiro lugar, de honrar.
todos os apontamentos disso que a gente sabe que são seres realizados, que são seres que despertaram para a presença dessa natureza infinita. E vocês que já estão ouvindo Satsang há um tempo, vocês já sabem, já ressoou, já teve pelo menos algum insight, algum glimpse, algum vislumbre, pelo menos, de que a plenitude, a infinitude, o imutável, aquilo que vai realmente trazer a satisfação da felicidade no coração, que vai trazer a liberdade de viver de forma plena. O apontamento diz que isso é a sua natureza e já está presente. E que tem que olhar agora para que você descubra isso que já está aí. Da mesma forma como a história do príncipe que tinha um colar de esmeraldas maravilhoso, e ele acorda de manhã, como era de hábito, abria o cofre para colocar o colar, e o colar não estava no cofre. Ele abre o cofre e o colar não está lá. E ele sai com uma ansiedade, com uma agitação que não dá tempo nem de falar com ele. E ele bate no quarto dos pais, o rei e a rainha chegam, e o príncipe, cadê meu colar? Vocês pegaram meu colar de esmeralda? Está aí no quarto de vocês? E a mãe rainha só deu para falar assim, não está com a gente. E ele saiu pelos corredores enlouquecido, batendo de porta em porta, sacudindo os serviçais, os seus irmãos, olhando por debaixo dos tapetes, pelas frestas, aonde poderia ter caído o seu colar de esmeralda, até que um rapaz muito sábio agarra o príncipe pelos ombros e fala: "Peraí", de uma forma muito contundente, "Peraí, ou escuta aí, peraí, escuta você agora, nessa ansiedade de buscar e chegar em algum lugar, peraí." E o príncipe, no susto desse enfrentamento, parou. E ele falou: "O colar está no seu pescoço." Hum. Levando as mãos ao pescoço, o príncipe constatou que o colar estava no pescoço dele. Ele precisou ser avisado, ele precisou ser convidado a dar uma parada. Para com as suas ansiedades, com as suas estratégias de busca, de querer conquistar alguma coisa, para tudo. Deixa em suspenso. Está pronto, está pronta para parar tudo. Nenhuma estratégia mais de buscar em lugar nenhum. E é aí que a gente fala, não faça nada. É nesse sentido e nesse lugar. Só dentro desse contexto, o apontamento não faça nada tem um sentido real. Para tudo, não faça nada e olha, reconheça. Olha através das camadas que estão sempre colocando a tua identidade no teu corpo, a tua identidade nesse campo de desejos, inclusive a tua identidade como esse que não está satisfeito e escuta um sussurro dizendo: a tua liberdade você precisa conquistar. A tua felicidade você precisa conquistar. E parar com absolutamente tudo é não aceitar nem esse sussurro mais, e num estado virginal, inocente, começar a ouvir outros tipos de sussurros, que são exatamente desses que a gente reverencia como sábios, que a gente sabe que eles despertaram, elas despertaram para a natureza real e imutável, e escuta um sussurro
de que a plenitude da presença é a tua natureza real, que as limitações de corpo, as limitações de pensamentos, as limitações de atitudes que respondem ao ambiente, que respondem às circunstâncias, tudo isso é limitado, não tem como, faz parte do jogo das limitações. Observa, observa esse processo todo de impulsos de desejos e de enraizar aquilo que você é no lugar errado. E quando você começa a observar, já começa então a brilhar aí dentro um jeito de funcionar que começa a revirar. Eu chamo de revirão, dá um revirão. Quando eu começo a observar o jogo do funcionamento e os equívocos que vêm junto, esse impulso condicionado de querer ser de um determinado jeito que eu imagino, que eu criei, que eu li em livros e que ativou a minha fantasia, a minha imaginação e as minhas projeções, quando eu começo a observar claramente o jeito de funcionar, sem julgar, apenas constatando igual um cientista que vai estudar um formigueiro e fica lá observando o funcionamento das formigas. Dias, meses, até que um padrão é reconhecido. Determinadas qualidades de formigas saem para pegar comida, outras vão estar arrumando as coisas, né? Os engenheiros e arquitetos civis estão construindo ali, e ele vai começando a perceber depois de observação e chegando sem pré-julgamentos. Quando a gente faz essa observação do funcionamento, dos condicionamentos, tem uma outra variável, um outro jeitinho que a gente tem que prestar atenção, porque o julgamento vem junto. O que está em jogo é aquilo que eu fantasiei, que eu ouvi e acreditei que era verdade, de que eu tinha que conquistar a minha felicidade, e a felicidade vem em cima de uma liberdade, de não precisar seguir papéis, seguir condicionamentos, e uma experiência ou outra que a gente teve de realmente não precisar cumprir determinados papéis, foi tão agradável que a gente parece que confirma na nossa experiência de que felicidade e liberdade são ligadas a determinadas experiências e circunstâncias. Para um pouco. Pronto. Voltou. Ok, ok. Foi aqui que entrou uma interferência. Ok, voltou. A gente está investigando. A gente está investigando os meandros mais subconscientes, mais inauditos, que não dá para ouvir se não parar. A gente está ouvindo, inclusive, uma proposta para tudo. Para tudo por um instante. E sem seguir o velho mecanismo de ver esse funcionamento de desejo, julgamentos e conclusões que vem num átimo de segundo, fica na abertura de uma instância que eu não sei, do não sei.
Esse é o caminho direto para encontrar um coração aberto e uma mente expandida, espaciosa, para que tudo que nos atravessa tenha um pedaço, um pouco de um padrão que a gente até entende e trabalha em cima dele, e um outro tanto, na verdade, um grande tanto, de não sei, de abertura, de sabor, saboreie a abertura e a espaciosidade de simplesmente ser. Desculpa, observa o mecanismo de querer, de controlar, de colocar uma meta. Observa se não é esse o funcionamento dos seres que você conhece. Observa até como os discursos, às vezes não de forma direta, mas através de uma classificação, um julgamento, uma nomeação, tem ali uma classificação, uma meta, que vai colocar a tua realização, a tua inteireza depois, a tua liberdade de viver uma vida plena depois. Não tem depois. É para agora. É só no agora que habita a liberdade. É só no agora que você encontra isso que é chamado de vida, de plenitude, de liberdade. É claro que o corpo nunca vai ser livre. Nunca. Ele tem as necessidades próprias de abrigo, de alimentação, relativas, mas o corpo tem as necessidades próprias e segue um determinado padrão. O corpo não é livre. Basta observar, igual o cientista observa as formiguinhas, um tempinho, você vai ver que o processo do corpo que nasce, desenvolve, vira um jovem, envelhece e degrada e morre, é um padrão comum, é uma marca, é um selo que esse corpo carrega. E todos os corpos orgânicos carregam esse selo, os inorgânicos também. Eles vão sendo corroídos, envelhecidos, até se dissolverem. Não é o corpo que vai ser livre. Então, volta para a dimensão da tua mente, dos teus pensamentos. Os teus pensamentos são limitados para começar, por um rol de conceitos. Se tu falasse chinês, escrevesse ideograma, e depois, se você fosse lá na cultura maia e pegasse aqueles simbolozinhos maia e tivesse uma linguagem, tem um filme muito interessante que chama Sinais, que é o encontro, aquela coisa que chega uma nave e o povo de outra parte desse universo chega no planeta Terra, e quem é chamado para interagir com com esses seres é uma linguista para poder conversar com eles. E é uma outra linguagem onde tempo, espaço e símbolos são completamente diferentes, tão diferentes que começa a afetar a forma da linguista, inclusive ver a vida e ver a temporalidade. Ela sai dessa linearidade de passado, presente e futuro e entra em laçadas do tempo. É bem interessante de olhar esse filme para ver como que o encadeamento de conceitos já é um aprisionamento. Portanto, nosso pensamento por si mesmo é limitado, tem já a sua estrutura e o seu padrão. Pode até ser mais flexível do que o corpo, mas ainda assim dentro de padrões conhecidos, nomeáveis. Estrutura-se ciências das psicologias em cima disso, os padrões do funcionamento mental, emocional e psíquico.
Dá para observar as formiguinhas, ficar olhando de novo, falando, caramba, olha como é que se repete. E isso, desde há muito, já é, inclusive, desenhado. Já tem um diagrama do funcionamento psíquico que Buda fez, dos 12 elos interligados do funcionamento. A identificação com o eu individual, essa identificação criando marcas mentais, as marcas mentais criando padrões, esses padrões fazendo com que as relações com o mundo sejam de determinado jeito, de causa e efeito, que vem com o acúmulo dessas marcas mentais numa marca de experiência de gosto e não gosto, e você é regido pelo gosto e não gosto. É assim que funciona. Dentro desse tipo de experiência, não há liberdade. Há flexibilidade que pode sugerir uma liberdade aparente, mas é só aparente. A liberdade habita outra esfera. O corpo é limitado por si mesmo e, portanto, não é livre. Os pensamentos e emoções são limitados por si mesmos e, portanto, não são livres. As crenças são constituídas de padrões, inclusive linguísticos, e, portanto, não é livre. Por mais que possam ser flexíveis, não são livres. E aí vem um bando de filósofo pessimista que baixa a cabeça e fala: não tem jeito. São os pessimistas que falam: o ser humano está fadado, tem o destino de sofrer a limitação e não ter liberdade. Porém, vem aqueles que anunciam a boa nova, falam: enquanto teu olhar se restringe a essas camadas de existência, eu tenho que concordar com os pessimistas. Está fadado a ser limitado e não ter liberdade. Porém, esse que está consciente de todas essas camadas e esses funcionamentos, uma observação sem julgamento, isenta, livre, porque está sempre presente, então não está sujeito às mudanças, uma autoconsciência que nem pessoal não é. A pessoa tem consciências relativas. Euzinho aqui, Cezinho aí, tem uma consciência relativa do que sente, tem uma consciência relativa que analisa os rumos históricos da nossa sociedade, tem uma consciência relativa daquilo que você nomeia como bom, como correto, consciências relativas. E essas consciências relativas são observadas da pura consciência, impessoal, sempre presente. E essa é a sua real identidade, esse é o seu abrigo, o seu descanso, a tua essência, a tua verdadeira essência. Sempre presente, sempre agora, com consciência de que não é o corpo que vai ser livre, nem é a sua estrutura psíquica, os seus movimentos internos, a personalidade que vai ser livre. Liberdade é uma natureza já presente, sempre agora, espaçosa, ilimitada, pura consciência, observação, testemunha, ser, brilho de luz que tece todos os jogos limitados. Só esses que realmente realizam o sempre presente, imutável ser,
como a realidade de quem eu realmente sou, encontra o que é a liberdade, que é sim de onde emana ou vem junto, ou é outro nome para felicidade pura, plena. Inteligente é esse que, ao perceber, ao se dar conta da limitação do corpo, da limitação da personalidade, dos pensamentos, das crenças. E quanto mais sutil, mais flexível. Quanto mais denso, mais duro e rígido. Mas tudo dentro de limitações. Ao me dar conta disso, eu começo até a entender determinados padrões do tipo, o corpo vai se alimentar. Eu começo a perceber que tem um padrão de alimentação que faz funcionar melhor esse organismo, deixa ele mais vívido, mais leve, mais saudável, que também é mutável, pode ser por um período e depois desloca um pouquinho, mas tem coisas que realmente são venenosas para esse organismo. E aí há um cuidado. E eu começo a perceber também que no campo da personalidade, no campo da psicologia, que tem os seus apegos, os seus desejos, que tem apreciações por determinadas circunstâncias, tem aversões a outras circunstâncias, que isso tudo pode ser cuidado a partir de uma inteligência que observa os padrões. Isso também pode ser cuidado de uma forma relativa. Porque aquilo que você gostava numa época, você pode passar a não gostar. Determinadas circunstâncias que eram agradáveis às emoções, ao psiquismo do personagem, passam a ser desagradáveis. E o inverso também. Então, há uma relatividade de uma dança que se reconhece em determinados padrões, mas que entende que não vai encontrar um estado fixo aonde vai haver sempre bem-estar e felicidade nesses campos, que são flutuantes, são mutáveis. E aí, inteligentemente, há um cuidar sem apego. E há, então, o voltar à energia de, em vez de ficar querendo conquistar algo que, por mais que consiga se conquistar, pode ser perdido, e depois que conquista fica meio bobo e arruma outra coisa para conquistar, voltar para aquilo que não precisa ser conquistado e que está sempre presente e que foi sentido, apreciado e reconhecido como pura plenitude, pura liberdade. Por isso que no contexto de satsang, da não dualidade, liberdade é a liberdade da sabedoria de passar por quaisquer experiências que nos cheguem, com a habilidade de saber que as reações a essas experiências são limitadas, dão frutos que a gente nem sabe direito quais vão ser, que é melhor entregar os frutos e aceitar e abrir o coração para o que vem e viver uma vida de aventura, de coração aberto, porque você sabe que essa abertura no coração e na mente, essa espaciosidade, é o sabor da plenitude, da felicidade. Porque você reconheceu. O colar já está no pescoço. Até quando vai continuar seguindo o mestre errado, os impulsos de desejos? Perceba que as ações começam a vir de uma forma fluida,
como o rio naturalmente contorna obstáculos, tem uma queda numa falésia onde a montanha pede uma queda e inevitavelmente chega no mar. Vai reconhecendo o desdobrar natural, espontâneo, que inclusive carrega a personalidade junto, que acredita, que escolhe, que acredita, que julga, que acredita ser dela esse movimento. Começa a olhar esses movimentos da personalidade com os mesmos olhos de quem olha as nuvens passando no céu. Olha os teus pensamentos te atravessando e não se apossando deles absolutamente, só relativamente. Nossa, está me passando. Esse pensamento é meu. Essas nomeações de me e meu nos acompanham agora de uma forma leve e aberta, com o sabor e a vibração da aventura. E sem o peso de dar realidade, concretude de verdade a esses pensamentos, sentimentos e experiências, elas passam a ser vividas como experiências que realmente são passageiras. Algumas que vão ter uma sensação desagradável, outras que vão ter sensações agradáveis. Mas até isso que era tão densificado como agradável e desagradável, começa a se diluir. E é isso que se diz que é uma vida que é livre dos sofrimentos criados pelo apego. Apego ao que eu quero e evitar a todo custo que eu não quero. Essa é uma vida livre desses apegos. E aí, naturalmente, a personalidade vai se dissolvendo, naturalmente, sem nenhum esforço. É claro que em algumas instâncias, aonde está tão enrijecido, encrudecido, determinado tipo de velamento de padrão, dar umas sacudidas é bom, né? Correr, gritar um pouco é produtivo para determinadas instâncias, mas isso é só uma pequena travessia rápida, porque não há bálsamo, nem remédio, nem terapia, nem processo mais eficaz do que a investigação da minha real natureza, que significa o dar-me conta no aqui e no agora, de que o corpo é limitado, essa personalidade é limitada, que ela vai estar nesse mecanismo de apegos e aversões, que ela vai estar sendo regida por determinadas culturas, condicionantes culturais, e que eu, essa presença aberta, puro observador, que não saio correndo atrás dos julgamentos, ainda que eles pululam na minha frente, dentro dessa personalidade, eu não saio correndo, e eu me calo um pouquinho, eu vejo ela se dissolvendo, e aí mais e mais a visão vai se ampliando, mais espaciosidade acontece, e a própria espaciosidade vai dissolvendo os condicionantes, as condensações. Você é essa infinitude agora. Deixa em suspenso a ideia de ser esse eu pessoal. Arrisque-se. Arrisque-se a não ser ninguém. E veja que esse alguém que vai continuar se relacionando no mundo e nessas relações, essa rede, esses outros seres com quem a gente se relaciona, vai continuar olhando para a gente como aquela pessoa daquele jeito, mas nem você olha para você como essa pessoa desse jeito, nem você olha para o outro
como uma pessoa desse jeito, assim, assim. Mas olha para o outro, vendo pura presença, pura liberdade no agora, fazendo o jogo limitado no tempo e no espaço, de um corpo, uma personalidade com padrões de reação. E isso se torna o seu viés amoroso para cada encontro. Cada encontro ele se torna sagrado, porque cada encontro é uma possibilidade, uma porta aberta, uma oportunidade de olhar o ser na sua criatividade infinita, sendo daquele jeito. E uma oportunidade de você olhar para essa personalidade, esse eu pessoal, no seu velho padrão repetitivo que fica rodando, tique, 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 por pura inconsciência de que em abertura é uma grande aventura a existência. A Jaya escreveu assim: liberdade é igual, sem esforço, entrega. Isso aí. Não é uma conquista, não é uma posse, não é uma apropriação. Verifica se esse corpo realmente é seu. Tenta fazer a unha crescer. Bem simples assim. Tenta fazer os olhos ouvirem o som. Esse corpo não é seu. Já veio cheio de coisas prontinhas. Parece que no movimento eu tenho algum comando de mexer a mão, de falar palavras. Então agora sutiliza a tua percepção. Veja se não há uma trama universal que fez a gente sentar em satsang e fez os gestos aparecerem e as palavras surgirem. Houve uma trama universal que foi um processo no tempo, onde aprendeu português, onde teve insights, onde leu um tanto, escutou um tanto. Isso tudo é um grande HD que se tece para que esse momento seja desse jeito. Olha por esse prisma e veja como, ao olhar pelo prisma da verdadeira liberdade, de se livrar dos jogos de ser regido pelos apegos e aversões, pelos jogos de apropriação, isso é meu. A liberdade de olhar que no agora a espaciosidade é intocada por essas limitações que vão continuar se desenrolando como um roteirinho no tempo e no espaço, que tem algumas flexibilidades. Mas pura liberdade de ser, de olhar o outro, de se relacionar e viver a partir desse ponto, a gente diz, é porque nenhuma relação onde eu vejo o outro como uma pessoa com o seu jeito, e esse jeito e esse padrão é julgado como agradável, desagradável, mesmo cheio de nuances, o bem que advém de um olhar que vê fragmentado, que vê pessoalidades, que vê apropriações, não chega nem aos pés do bem que emana quando o olhar vê presença, consciência em tudo. Por isso que presença, consciência em tudo é a verdade. Emana um bem que não é um bem que eu estou fazendo para o outro, é um bem que esse eu aqui também está recebendo. Através desse olhar da unidade de todas as coisas.
E com muita consciência do mecanismo do funcionamento da ignorância, da confusão. Muita, cada vez mais clareza. E essa clareza, ela não vem por estudo, não. Ela vem no fogo da vida, das nossas reações, das nossas interrelações. É na própria vida que o conhecimento se dá. A gente, aqui em Satsang, nesse apontar, a gente reaprende a olhar. Agora experimenta. Não acredita, porque aqui não é matéria de crença. É matéria de verificação. É matéria de dedicação. E uma dedicação que é muito mais um não fazer, ou seja, abrir para essa espaciosidade intocada pelas atitudes e ver as atitudes atravessando essa espaciosidade. A própria espaciosidade é não ação. As atitudes continuam surgindo. Não projeta o que é da espaciosidade da não ação, da plenitude, da liberdade, do intocado, não projeta isso naquilo que é limitado. É isso que putz, virou uma bagunça do cão. Achar que o não fazer é para o corpo. Para de crescer a unha que eu quero ver. Para de salivar que eu quero ver. E mesmo você falar assim, basta morrer, vou suicidar, o corpo vai continuar degradando. Ele não vai parar. Então, a não ação é do campo do agora, da espaciosidade e luminosidade aberta, infinita, do agora, eternamente presente. Sua real natureza. Não é da personalidade que foi criado desde pequenininho com um monte de questão. E pode-se olhar para as questões, pode passar por relapidações, flexibilizações dessas questões. É interessante até essa aventura. Mas essa aventura, ela também é limitada. Ela não vai te dar a liberdade que teu coração tanto anseia, nem a felicidade, que é outro nome para essa liberdade e plenitude que já está agora, que não depende nem do passado, nem do futuro. E isso, alguns pontinhos são interessantes, que é realmente ter a clareza de o quão o corpo, a personalidade, a reatividade é do campo da limitação, é do campo de padrões, que está sempre em movimento. Esse campo é o campo do tempo, do espaço e do movimento. E que eu, observador, olhando tudo isso, sendo de forma constante a própria substância de tudo isso, a substância imutável. Se diz assim, é como um tecido que faz uma camisa, uma calça, um vestido, um boné. É tudo um tecido. E as formas aparecem, são refeitas, desfeitas. E você pode dizer, são tudo fios que tecem o tecido e que tecem essas formas. Reconheça, essa é a sua natureza. Reconheça viver a partir desse olhar, dessa sabedoria. Realinha, afina. E por isso é saboroso. E por isso aprecia, saboreia. E veja o bem que advém daí. Claro, não é o bem que você imaginou que você vai conquistar e vai ser determinada pessoa. Não, não. É a cada instante. O ato de viver cada instante é pleno, é livre, é mais sábio.
Experimenta. Ok? Alguém quer trazer alguma coisa? Só levantar a mão aqui para mim. Enquanto isso, vai contemplando a tua disponibilidade, a disponibilidade do coração de realmente ser livre. Veja que talvez escondidinho num canto tem uma crença colocando condições. Ah, mas então eu topo se isso assim assim. Colocar condições é quando tem um se junto. Olha esse funcionamento e você pode olhar porque ele não é a sua essência. A sua essência é a testemunha, o observador, consciência plena, consciente desse jogo. Olha sem julgar, vê que é assim que funciona. E arrisque. Arrisque dar os passos atrás, os mesmos passos que foram dados de medo, de insegurança, de desejos, em direção à construção de um ego. Agora vai sendo andado de trás para frente, vamos dizer assim, para além dos desejos, dos medos, dos apegos. Andando para trás, para antes mesmo dos conceitos. Pura vida. Oi, Rosu. Deixa eu só ver aqui, peraí que eu tenho que te pedir, peraí, porque eu estou agora no celular, não é tão fácil assim. Aqui, achei. Pronto, acho que agora você consegue abrir. Acho que deu. Deu, foi. Ai, Viti, tu tá falando tão lindo, tão me tocando assim, né? Mas veio uma coisa importante nesse meu andar que tu sabe você falou uma coisa assim do pessimismo e me veio que ele é diferente do niilismo que eu te falo, Sim. que fica a marca dessa coisa ainda do que no andar no mundo tá difícil. Uhum. E daí veio um pouquinho, tem uma diferença, não tem pessimismo. Tem uma honra, mas esse niilismo, esse Hum. negar que quando abre o olho não é. Não sei se você pode trazer alguma coisa disso, Vinte, porque me veio agora, pá, eu achava assim que eu era pessimista, não, não tem Uhum. pessimismo, mas tem o niilismo, tem a negação. Daí o saborear, ele não, aquele saborear que existia não vem. Então, explica um pouco maior, um pouco mais para gente, o que você está chamando de niilismo. Essa distinção que você está fazendo, que ela é importante. Ai, Viti, é quase que assim, se tudo não despertar, se todos não despertar, Uhum. não adianta. Uhum. Talvez me veio isso agora, sabe. Tá, tá. E É. assim, a flor que era eu, não é mais, assim, Uhum. é quando nenhum dos movimentos do mundo, mesmo que eles não viessem com encantamento, mas como o cinema, que vinha Uhum. com aquele sabor, mesmo que ele não seja mais naquela ilusão de entrar tanto no personagem,
mas nada mais é. Uhum. Tudo bem, pode ser momento ponte? Pode, mas pode ser uma coisa, uma marca mais forte, né, e que ela torna difícil as relações com os outros, né. Especialmente nas relações, ela fica muito marcada, não sei, não sei, acho que é melhor ficar no não sei. Uhum. É. Finalmente eu consigo dizer: "Eu não sei". Ai, que bom, É. porque essa trama de ir desenrolando conclusões, olha para esse mecanismo de nomear. O nome era pessimismo, e aí tinha um monte de formas de ver, ou seja, o pessimismo traz um prisma de olhar que traz um monte de julgamentos e conclusões interligadas. Com essa primeira, eu vou chamar esse primeiro conceito, pessimismo. Ai, não, peraí, mas parece mais que um niilismo. Aí, através desse outro conceito, vem outra série de julgamentos, conclusões, que se desenrolam a partir desse prisma e desse nome. Por isso que o não sei é um trunfo maravilhoso. Ah, porque chega de conceito, né, Viti. Uau! Veja que é assim que funciona a personalidade. Ela traça um conceito, traça julgamentos e análises a partir desse conceito, que é bom ou que é ruim, que é agradável ou que é desagradável, e chega a uma conclusão. Eu não gosto do niilismo. O niilismo é péssimo. O pessimismo é péssimo, né? Viti, vem agora também, né, é um contraste com a tão aspirada simplicidade, né. Isso. Aquela que E, ressoa, que ressona o que tu fala, ressona o que o Muji fala, ressoa cada vez mais o mais simples, o mais direto, é muito contrastante, sim. agora que tá vindo também. E aí também, Rosu, larga até o nome simples. O nome simples é só uma sugestão rápida para essa espaciosidade que eu tenho que usar assim, simples, que é direto. Por isso que a gente fala é uma experiência direta, além dos conceitos, antes dos conceitos, atravessando os conceitos. E os conceitos viram um jogo lúdico, igual Lego para criança. Um jogo lúdico de construções, mas isso, a sua real natureza, sempre presente, livre, plena, continua aí brilhante, está sempre intocada no eterno agora. E aí já não caio mais na armadilha de fazer dos conceitos o meu mestre, aquilo que vai dizer é importante. E as palavras acabam virando poesia, acabam virando encontro amoroso, que aí cada encontro é em honra, ou é em honra, posso dizer assim, de revelação dessa plenitude como a natureza de todos. Por isso que não tem essa de todo mundo despertar. Esse papo de Bodhisattva, de que é só quando todo mundo despertar que eu saio fora, quando há uma despertude real, caraca, velho, não tem todo mundo. E se tem todo mundo, só tem Buda. É só presença consciência. Então, não interprete, eu falo assim, olha, não uso o velho dicionário de ideias, de construções. Joga ele fora por uns instantes. E nesse não sei, veja o brilho de simplesmente ser, do puro ser, mesmo com as tramas confusas ou tranquilas das interpretações da mente do personagem, das projeções da mente do personagem. É, hoje me vinha, assim, muito, né, que teve 3 satsang aqui hoje também, eu com você é o quarto, lindo, assim, não importa se tá tudo confuso, não importa se não entende, não importa, não importa.
Eu não sei dizer por que que não importa, mas não importa. Aham, isso. Então fica aí, nesse lugar aonde você está começando ou já está saboreando a desimportância, porque depois vai encaixar no devido valor as coisas relativas do mundo. Tem um valor relativo, Mas tem mas esse na momento hora para deixar de lado, né. porque tem que desconstruir o excesso de valor que a gente colocou nos jogos do personagem, no que ele precisa trabalhar, no falta isso, no pessimismo, no niilismo, e nas alegrias e nas experiências místicas, foi colocado muita energia e muito valor nisso. Então, não importa, é um processo, é uma ferramenta, um truquezinho para que esse valor se desfaça, para aquilo que é realmente o tesouro valoroso ganhe o brilho. E aí todas as experiências, elas ganham outro lugar, outra característica. Então, não acha que você vai saber que característica que é. Não pensa. Só depois, quando surgir, que vai ser, eu achava que aquilo era ruim, não era ruim nada, meu. Também não é bom, não, é como é. Isso tem até um gostinho bom que eu achava. Assim vai, Rosu, mas não chega a uma conclusão. Não chega, coração aberto. Namastê. Gente, eu vou encerrar aqui. Graças pela presença. Se eu conseguir, sábado ou domingo de manhã, eu aviso no grupo e abro, né, uma meia horinha que seja, aquele horário de 11 ao meio-dia. Só que eu não sei se vai ser sábado ou domingo. Eu aviso.